A velocidade média do vento era relativamente baixa, mas a forte turbulência criava ventos de picos muito rápidos. O terreno acidentado no local cria uma séria turbulência na altura do passadiço. Os ventos chegam a 130 km por hora. Isso é a força de um furacão. A equipe testou cada aspecto da ponte para analisar os riscos. Pilares, estrutura e principalmente o passadiço. Mas o problema não era só a aerodinâmica da ponte terminada. Eles precisavam descobrir como ela iria se comportar quando estivesse sob o risco máximo durante o lançamento do passadiço. Olivier e sua equipe chegaram a uma preocupante conclusão. A de que os ventos que eles haviam medido eram fortes o suficiente para arrancar o passadiço de seu apoio e mandá-lo a centenas de metros abaixo no solo do vale. E o pesadelo teve início. No dia 22 de agosto de 2003, a 6 meses do lançamento do passadiço, um dos sistemas de lançamento falhou, deixando o passadiço balançando ao vento. Para piorar, o homem do tempo estava prevendo tempestades. Até então, essas enormes máquinas de bombeamento tinham funcionado perfeitamente, mas a verdade é que elas eram protótipos e, devido ao horário frenético, nunca haviam sido testadas. O problema foi que o teflon entre as superfícies de deslizamento rasgara, e a fricção gerada foi muita para que os soquetes hidráulicos pudessem combater. Infelizmente, ninguém tinha planejado substituir as peças dessa máquina monstro de lançamento em cima de um pilar de concreto. Isso foi uma péssima notícia para o homem que apostou sua reputação nesse sistema. Foi o máximo de estresse, como o gosto de um veneno na boca. E isso a gente não esquece. Reexaminando seus cálculos, a equipe percebeu a causa do problema. Eles haviam subestimado as forças entre as superfícies deslizantes, mas não iriam conseguir consertá-las sem as peças de reposição necessárias. O relógio estava andando e Marc Bonomo precisava de uma solução depressa. Quando o Apollo 13 voltou com aquele incidente, os engenheiros da NASA exigiram que fosse feita uma investigação de tudo o que estava a bordo, para saber como reparar futuros problemas. A equipe de Millau fez uma investigação. Eles descobriram que outras máquinas de lançamento que ainda não estavam sendo usadas poderiam fornecer as novas superfícies de teflon de que eles precisavam. Trabalhando a noite toda, a equipe estendeu a plataforma de acesso. Isso lhes permitiu tirar 5 metros de comprimento, 2 toneladas de bordas de aço, substituir o teflon e remontar a máquina de lançamento. Às 8 da manhã seguinte, ela estava pronta para recomeçar o lançamento. O resto da semana, as tempestades previstas chegaram e outro conjunto de máquinas de lançamento se foi. Quando o passadiço finalmente chegou em segurança ao próximo pilar, a equipe respirou com grande alívio. Foram 4 horas de pânico. E eu nunca vou esquecer disso. Os 2 passadiços continuaram sua jornada através do vale. Dia após dia, semana após semana, durante 14 meses, eles se aproximavam um do outro, milímetro por milímetro. Em maio de 2004, eles alcançaram a fase crítica. Da extremidade norte, o passadiço mais curto tinha viajado 717 metros para alcançar sua posição final. Do sul, o passadiço mais longo havia se estendido 1,5 km a mais. Apenas a seção sobre o rio os separava, o único ponto onde era impossível erguer um pilar temporário. Mas será que os passadiços iriam se encontrar como planejado? Se os cálculos estivessem errados, eles teriam construído o maior elefante branco da Europa. Até o homem por trás do projeto estava em dúvida. Eu não estava completamente convencido de que as 2 metades do passadiço iriam se unir em perfeita geometria. As probabilidades estavam contra eles. Fazer um cálculo tão preciso era uma tarefa hercúlea.
Em primeiro lugar, os dois pontos iniciais nos morros norte e sul do vale estavam em alturas diferentes. Depois, a ponte tinha uma curva sutil. Além disso, cada painel de aço que forma o passadiço precisava ser cortado e soldado com extrema precisão. Seria um triunfo da engenharia se eles conseguissem fazer aqueles dois passadiços curvados se encontrarem como exigido. A equipe verifica as notícias sobre o clima. Com o vento dentro de limites seguros, eles dão o sinal verde para o empurrão final. Os soquetes começam a levar a borda principal do passadiço para longe da segurança do pilar 3 em direção ao seu destino. Neste ponto, seria preciso que um total de 21 sistemas de lançamento se movessem exatamente ao mesmo tempo para evitar uma tragédia. Se algo desse errado, o responsável seria Mark Buonomo. Todos me perguntavam, como você pode ter certeza de que dará tudo certo? Então, para ter certeza de que tudo seguiria seu caminho, eu tinha um GPS à frente. Portanto, dava para ver o vão entre a posição teórica e a real. Nos 2 dias e noites seguintes, o passadiço avançou 600 milímetros de cada vez em direção à sua posição final. A mídia mundial estava assistindo ao crítico encontro dos passadiços e, para aumentar a pressão, o primeiro-ministro francês deveria chegar para comemorar o evento. O passadiço desliza para frente. Agora as seções estão separadas por alguns centímetros somente e uma garrafa de champanhe espera entre elas para marcar o grande momento. Finalmente, a união. Os enormes passadiços de aço viajaram um total de 2,5 km sobre este vale e, depois da verificação, a equipe descobre que eles estão alinhados dentro de 1 centímetro. A precisão foi de 99,999%. Toda a medição, todos os cálculos valeram a pena. Eles conseguiram. Os passadiços se juntaram e a equipe alcançou o último estágio do projeto. Mas ainda havia uma corrida para cumprir o prazo e seus problemas ainda não haviam terminado. As dramáticas ondulações do passadiço flexível de aço eram claramente visíveis. Até mesmo alguns construtores de pontes se perguntaram sobre sua integridade estrutural. Foi uma enorme surpresa para nós. Todos os engenheiros disseram, sabíamos que o aço era flexível, mas não tanto. A equipe recorreu a pilares e cabos para empurrar o passadiço diretamente para frente. Cada pilar tem 90 metros e pesa 700 toneladas, o equivalente a 85 ônibus. Colocado sobre o delgado passadiço acima do solo do vale, estava além de qualquer outra coisa já tentada e, mais uma vez, Mark Buonomo tinha um plano. Os primeiros que construíram pilares verticais foram os egípcios. Buonomo adaptou uma técnica usada no Antigo Egito para erguer obeliscos na areia. Em cima de cada passadiço, a equipe colocou 2 enormes torres de aço, ambas sustentadas por cabos e equipadas com sistemas hidráulicos capazes de levantar 1.000 toneladas. O pilar de 700 toneladas é levantado pelo sistema hidráulico. À medida que sobe, ele se posiciona pouco a pouco até ficar na vertical. Depois, é baixado em segurança até seu ponto de ancoragem. A técnica de 4.000 anos de Buonomo funcionou perfeitamente. Com os 7 pilares no lugar, a equipe já pode ligar os cabos que vão fortalecer o passadiço e dar a ele a força para suportar o peso do tráfego pesado. É o que eles esperam. O peso da rodovia é agora de 40.000 toneladas. O equivalente a um navio de cruzeiro. 154 cabos deverão evitar que ele caia. Os cabos mais fortes são feitos de 91 feixes individuais de aço e têm uma força de quebra de 15.000 toneladas. Fortes o suficiente para segurar 25 jumbos, todos a empuxo total. À
medida em que os cabos são esticados diretamente segundo o plano, as ondulações no passadiço são empurradas para frente. Sobre os 2,5 km do passadiço, as ondulações agora não são maiores do que 1 polegar. Eles finalmente estão alinhados. A superfície da estrada está pronta, adicionando-se 10.000 toneladas à carga. Isso é como colocar 153 tanques sobre o passadiço. Porém, antes que a ponte possa ser aberta ao público, a equipe precisará saber se ela é segura. Por isso, ela terá que passar por um teste essencial. Depois de 3 anos, a equipe que construiu a Ponte Millau na França está prestes a descobrir se seus cálculos estavam corretos. Em uma ponte de uma só envergadura e sustentada a cabos como a Ponte da Normandia, o excesso de carga sobre a seção principal não é problema, porque os cabos estão ligados ao solo e não cedem. Mas nas 8 envergaduras da Ponte Millau, os cabos são ligados aos passadiços das seções adjacentes. Uma carga a mais sobre uma das seções a fará cair, empurrando os cabos para baixo. À medida em que os pilares se alinham, os cabos são empurrados para cima, levantando os passadiços vizinhos e causando um perigoso efeito de ondulação. Chegou a hora de a equipe testar a ponte. Esses 28 caminhões têm um peso combinado de mais de 900 toneladas. Eles estão posicionados em um ponto crítico, a envergadura do meio. Os engenheiros prendem a respiração. Eles tiram as medidas. A envergadura cede apenas 26 centímetros. Isso é um triunfo para os engenheiros. A ponte foi projetada para suportar mais que o dobro disso. 4 semanas depois, no dia 14 de dezembro de 2004, o presidente Jacques Chirac inaugurou oficialmente a ponte. Um momento de orgulho para toda a França. Pouco mais de 3 anos de construção produziram a ponte mais alta do mundo, projetada para durar no mínimo 120 anos. E contra todas as probabilidades, o gerente do projeto conseguiu terminar o trabalho a tempo, mas não foi esse o seu maior motivo de orgulho. O que me deixa feliz é que não tivemos nenhum acidente sério, somente alguns ferimentos leves. E sabemos que em locais de construção, acidentes sempre acontecem. Assim que foi aberta ao público, a ponte foi sucesso instantâneo. Mas o verdadeiro teste não aconteceria antes do primeiro verão, quando os franceses tinham suas férias anuais. Ninguém esperava nada como aquilo. Os números excediam a 50.000 veículos por dia. A mais de $7 por carro, essa foi uma ótima notícia para a companhia de construção que arrecadou de volta seus $478 milhões de investimento no projeto. Foi uma construção épica. Mas o mais difícil é mantê-la. Thierry e Franck estão encarregados do P2, o pilar mais alto da ponte. Essa estrutura não é feita de blocos sólidos de concreto, mas sim de uma série de espaços ocos. Seu trabalho é testar os sistemas de comunicação e circuitos elétricos de cada um dos 7 solos estruturais. Isso envolve uma escalada de 343 metros subindo degrau por degrau o resto do dia. Ao entardecer, quando Thierry finalmente alcançar o pico do pilar, ele poderá estar exausto, mas haverá um prêmio. Daqui se tem uma vista fantástica, um panorama de 360 graus. A ponte mais alta do mundo se tornou um ícone. Mas isso está criando problemas que ninguém havia imaginado. A população tem tomado a ponte como plataforma para conseguir a atenção da mídia para suas causas. Essa multidão espera que a atitude de levar suas ovelhas para cima dessa rodovia no céu os ajude a conseguir mais subsídios para suas fazendas. O trabalho de José é evitar que esse tipo de incidente crie perigos e que nessa ponte os incidentes continuem acontecendo. Um alarme ativado por um sistema de movimento significa que há um veículo parado sobre a ponte.
Imediatamente, José manda um colega para lidar com a situação. A última coisa que alguém quer é um engarrafamento de 2,5 km em uma ponte no céu.